Olá e bem-vindos ao Internute, o outro lado da internet. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Tá de férias, Peter? Não mais, mas acho que o Internute logo entra em férias. Logo digo, talvez daqui 1 hora, mais ou menos. Não, porque tem todo o tempo de editar ainda o episódio e publicar. Mas enfim, o nosso tema de hoje é justamente pra gente falar sobre férias. Se férias é pra gente viajar ou se férias é pra gente ficar em casa e relaxar. Ou será que a gente não relaxa viajando também? Mas que também serve aí de gancho para comentar que vai tirar umas férias também aqui no Internute. Então não se preocupem se por alguns meses a gente não faça algumas publicações aí de novos episódios. Tá tudo bem, a gente só tá de férias. Logo a gente vai descobrir se a gente vai viajar ou vai ficar em casa. Estamos vivos. Agora, relaxar viajando, Peter, tu já pegou fila de aeroporto, rapaz? Não, tô brincando, eu consigo relaxar viajando sim. E tem essa ideia de reclamar de aeroporto e avião, né, cara? Ficou muito popular com stand-ups. E a minha teoria é justamente porque a gente tem sempre o nosso celular, ele tá sempre fazendo alguma coisa, assistindo alguma mídia, e o avião é o único lugar que te força a não ter acesso à internet, e aí ideias de piadas e histórias vêm, e eu acho que é por isso que os comediantes têm essa maior facilidade em reclamar de avião, porque é o único momento que eles estão observando as coisas ao seu redor. Agora com o Wi-Fi chegando em aviões, aí, agora dizer, né, o cara acordou do gelo, né? Agora com o Wi-Fi chegando em aviões, isso aí vai mudar. Tu vai só ver que os comediantes vão parar de falar de avião. Mas eu tô só falando bobagem aqui, deixa eu passar o microfone de volta pra ti aí, Peter. Tá bom, o Capitão América saiu do gelo e descobriu o Wi-Fi. Mas acho que vamos por partes, como a gente sempre faz. Vamos começar falando aí de por que ou pra que viajar nas férias. E depois a gente vai pro outro lado de por que a gente deveria ficar em casa nas nossas férias. Vamos lá. Então, Bruno, que nem eu acabei de comentar há alguns minutos atrás, eu estava de férias até pouco tempo, de férias do trabalho, e então eu aproveitei justamente as férias para ir viajar, enfim, relaxar, e aí trago ensinamentos aqui dessa viagem e de outras viagens. Ah, não. E também da própria internet, né, de outros lugares. E acho que tem várias coisas bem interessantes de relaxar, principalmente, né? Viajar para relaxar. Tem várias outras formas de viajar, né? A trabalho ou por alguma coisa de família, enfim, para visitar familiares que não necessariamente estão relacionados a essa ideia de relaxamento que a gente traz. E aí, o para que viajar talvez seja relaxar um dos pontos, esse alívio de estresse, né? Seja um dos pontos. Mas a gente tem a questão de explorar a natureza, explorar o lugar onde a gente vai, né? Essa questão mais de aventura de todas as formas, né? Esse crescimento cultural, essa ideia de construir memórias. Então a gente está num lugar diferente, aproveitando experiências diferentes, nessas aventuras diferentes. A gente acaba criando memórias que são um pouco únicas e que talvez a gente não teria como criar elas na nossa casa, né? Tem essa ideia de um tempo de qualidade, então a gente se desconecta fisicamente do lugar onde a gente está, né? A gente consegue separar na nossa mente o espaço físico, né? A gente usa a geografia para fazer esse distanciamento também psicológico e criar um tempo de qualidade, um momento separado ali que se destaca na nossa memória depois. Tem ainda uma ideia de crescimento pessoal, né? Da gente conhecer novas culturas, conhecer como pessoas diferentes agem em situações diferentes ou até em situações similares com o que a gente vê em casa, então a gente acaba crescendo com isso, né? Passar perrengue faz com que a gente se edifique, né? Essa ideia de simplesmente sair da rotina ou sair da zona de conforto, né? Pode ser visto como algo positivo. Apreciar a natureza, né? Diferentes biomas aí que a gente pode experienciar, né? Diferentes da nossa região onde a gente vive. Aventuras culinárias, né? Os diferentes pratos de diferentes regiões do mundo. Inspiração ou ter novas ideias quando a gente visita novos lugares e vê as pessoas que entendem o mundo de uma forma diferente, interpretam as coisas de uma forma diferente, pode fazer com que a gente crie novas conexões, não só com outras pessoas, né? Conhecendo novas pessoas, mas também novas conexões do nosso cérebro para chegar em novas ideias. Tem ainda a ideia de justamente desconectar e reconectar. Então, essa ideia de que a gente sai de férias, viaja para outro lugar, é muito bom, a gente aproveita aquele momento e quando a gente volta, a gente consegue aproveitar ainda mais a nossa casa. Então, acho que é um ponto interessante também. E toda essa ideia de celebração, né? Muitas vezes a viagem está associada também a essa ideia de que vão me dar o presente de viajar, né? Sei lá, terminei a faculdade e o meu presente vai ser viajar para algum lugar. Então, além de relaxar, além de todos esses outros pontos que eu comentei,
a gente usa ela como um troféu, né? A viagem é uma celebração de um momento da vida, então ele acaba sendo quase um rito de passagem, né? Perfeito, eu gostei muito dessa frase, quase pérola clássico instantâneo aqui, passar perrengue faz com que a gente se edifique. O cara começou com a frase com perrengue e terminou com edifique, tipo, tu foi em todos os nichos aqui. Mas é isso aí, Peter, eu não tenho muito o que discordar de ti aqui. Só é uma pena, né, cara, que o último dia da viagem é sempre o dia que a gente tem que, de fato, voltar pra casa, porque é a parte mais chata, assim, mais estressante. Eu falei brincando antes de fila de aeroporto e tal, mas é chato mesmo, assim. Eu gosto muito de viagem pra relaxar, né? Se botar aquela comparação de viagem de aventura, exploração versus viagem pra relaxar, eu já sou bem mais do segundo grupo aí. Só que aí tu vai pegar um avião lá no Caribe, aí o aeroporto não tem ar-condicionado, é um calor, e aí demora, e aí, tipo, pá, o último dia é sempre um saco, aí fica aquele gosto de estresse, sabe? Vale a pena ainda, assim, mas, putz, se o último dia pudesse ser o dia na praia, né, e aí, pá, tá em casa, aí ia ser bem melhor, entendeu? Mas não chegamos lá ainda. A gente tá preso pelas tecnologias do nosso tempo, né, Peter? Mas esse é um ponto bem interessante, talvez mais pra frente a gente discuta até mais isso, né, mas... o trajeto que a gente faz pra ir e pra voltar é basicamente o mesmo, né? Mas na ida a gente tá super empolgado e, vou viajar, vou conhecer o lugar, e aí tu tá no aeroporto e fica na fila e fica horas esperando no aeroporto, ou fica horas no ônibus, enfim, dependendo do tipo de viagem que tu tá fazendo. E aquilo não te incomoda tanto quanto na volta, né? Que tu já tá cansado, tu já não vai ver coisas legais porque tu já viu o que tu tinha pra ver. Aí tu fica pensando, tinha aquele lugar que eu devia ter ido e não fui, não deu tempo. E aí começa, semana que vem tem que voltar a trabalhar, e volta toda a rotina, e tava tudo tão bom, e a fatura do cartão vai vir também, porque toda essa viagem tem que se pagar. Então o peso é muito diferente nesses dois translados, né? Verdade, verdade. Pra ir o cara acorda às 5, né? Opa, tem que fazer um sanduíche, faz sanduíche, tem que chamar o Uber, chama o Uber, sai lá, vai pro aeroporto, a cidade tá toda vazia, porque é de madrugada, tudo é legal. Aí ela chega lá pra ir embora, tem que acordar às 9. Que saco, acordar às 9. Aí tem o café da manhã pronto. Tem que ir até o café da manhã. O cara já vai arrastado, né? Mas normal, né, cara? Normal. Isso aí é a expectativa, né? A expectativa da viagem versus a expectativa de voltar pra casa. Agora, o que tu falou ali, antes da tua casa valer mais ainda depois que tu passa uma semana de fora, também é muito verdadeiro, assim. Eu acho que pra mim, o maior problema não é nem tá deixando o lugar pra trás, o maior problema é saber que a rotina tá chegando dali a 2 dias, assim. Porque minha casa, eu adoro minha casa, mas eu sei que eu não vou ficar na minha casa. No dia seguinte eu já vou ter que acordar e sair caminhando e trabalhar, né? Eu acho que tem uma coisa da gente, quando sai, talvez valorizar mais algumas coisas que a gente tem, né? Não só a nossa casa no sentido de, tipo, ter saudades, enfim, ter um sentimento pela casa e tu valoriza mais as tuas coisas, né, ou a tua família, os teus amigos, enfim, tudo que tu tem, né, na tua casa, mas também até da tua cidade, do teu país, enfim, né, tem aquela brincadeira clássica, né, de só no Brasil um negócio desses, e a pessoa vai reclamando, que é uma coisa quase de um estresse acumulado que tu tem do dia a dia, assim, tipo, o transporte público é péssimo, é horrível aqui, não sei o quê, e aí, às vezes tu vai pra outro país numa viagem de férias e o transporte lá é péssimo, o metrô é horrível, e aí tu volta, tipo, lá não era tão ruim o metrô, né. Não que tu não deva reclamar, porque se é ruim, mas a gente vê que a nossa realidade também não tá tão distante, às vezes, de outros lugares que a gente visita, enfim, acho que tem essa reconexão, né, essa ideia de desconexão da onde a gente tá e reconectar com a nossa realidade a partir desse novo ponto de vista, né. Verdade, verdade. Eu parei de reclamar do trânsito de Porto Alegre depois de certas viagens que eu fiz aí pela América do Sul, mas dali a 1 mês ou 2 eu já tava reclamando de novo. Não é pra deixar de reclamar nunca, senão não vai melhorar, né? Isso aí. Mas aí com isso eu acho que eu já posso transitar pro outro lado aqui, que é que viajar nem sempre são flores, né? Eu comentei até agora só dos pontos positivos, mas sim, tu comentou ali do perrengue da volta, né? E sempre tem algum perrengue, alguma coisa. Vai ter estresse, dependendo do tipo de viagem, isso varia, né? Obviamente. Mas assim, pode ser que tenha algum momento que tu vá se perder, assim, que tu tá andando numa quadra que tu achou que era naquele lugar, aí tu vai começar a andar meio que em círculos e tu vai ir, vai voltar. Tu vai acabar gastando dinheiro com bobagem, com coisa que depois que tu pagar, tu vai ficar pensando, cara, não valeu a pena gastar todo aquele dinheiro com aquele negócio, por que eu fui naquele lugar? Coisas custam caro, tu tá em outro país, em outra moeda, visitando regiões turísticas, geralmente, que costumam ser mais caras, né, do que outros lugares do país, né? Tem que gastar com passagem, tem que pagar com gasolina, tem que gastar com hotel, te tira do conforto, né, então... Isso pode ser bom, mas também, às vezes a comida é ruim, talvez o hotel que tu ficou não era exatamente o que estava lá na descrição do Booking ou do Airbnb, então não é tão bom assim.
essa questão dos trajetos, né, são chatos, mas às vezes também tem atraso nos voos, atraso no transporte, né, que seja de ônibus, enfim. Tem questão de jet lag, às vezes tu alugou um carro e tu chega lá e, a gente não tem mais carro, tá, mas eu reservei pra quê? Enfim, isso descobre lá na hora, né. E tem outras questões até mais graves, né, pode ser alguma questão de risco de saúde e tu tá longe de casa, tem a questão de seguro que tu tem que prever, segurança, é outro idioma, então talvez tu se perdeu e tu tenta se comunicar com aquela pessoa numa situação um pouco mais de risco, assim, ou algum desentendimento com alguém na rua e tu tá brigando com a pessoa em outro idioma, enfim, um pouco mais extremo, né, mas pode acontecer, sabe, então quando a gente tá em casa isso é muito mais simples, né, a gente tá acostumado com o nosso lugar, a gente entende já a cultura, essas coisas subjetivas, né, as regras não escritas da nossa sociedade a gente entende, mas não da sociedade vizinha, né, quando a gente sai da nossa casa, então tudo é um pouco mais complicado. E aí tem os pesos e contrapesos, né? Os prós e os contras. Com quem que tu tá brigando na rua nas tuas viagens, Peter? Pra onde é que tu foi? Saiu no tapa com quem, meu? Pô, briga não é só sair no tapa, né? Às vezes é uma discussãozinha no caixa ali, o cara fez um pedido errado, ele tem que discutir com ele. Isso é tranquilo, Mas eu acho que o mais interessante aqui não é nem necessariamente os pontos negativos, né? Porque sempre vai ter algum ponto negativo e acho que geralmente a gente se prepara, né? Pra esses pontos negativos, assim. Tem seguro para algumas coisas, a gente estuda o idioma antes, a gente não vai sem saber que idioma tem naquele lugar onde a gente vai, né? Mas acho interessante ver que tem pontos que eles são ao mesmo tempo positivos e negativos, né? Uhum. A gente tem ali sair da zona de conforto, pode ser muito bom ter uma experiência nova, mas pode ser muito ruim se for uma experiência péssima e às vezes tu não sabe administrar isso muito bem. As diferenças culturais, pode ser muito bom para te aprender coisas novas, fazer conexões novas, ver coisas novas, mas pode ser muito ruim porque pode te fazer passar muitas dificuldades, pode ser que seja uma realidade que não bata muito bem contigo, assim, que tu não se sinta bem naquela realidade. E a própria questão do idioma, assim, talvez tu queira falar outro idioma, talvez tu goste, assim, enfim. Talvez tu tenha muitas dificuldades e seja muito estressante ficar naquela situação de outro idioma e tu não consegue mais pensar em outra coisa a não ser voltar pra casa, sabe? Então acho que isso é um ponto bem interessante. Essa dualidade de algumas características, né? Sim, perfeito. A gente falou muito sobre isso naquele episódio da zona de conforto, né? De expandir, de sair, qual a diferença entre os dois, e de querer voltar pra ela e tal. E existe muito essa dualidade, como tu falou, de ser bom e ser ruim ao mesmo tempo. E às vezes é literalmente bom e ruim ao mesmo tempo, né? Às vezes é ruim na hora, mas bom como experiência, enfim. É interessante, assim. E bom e ruim não necessariamente pensando nos extremos, né? Tipo, muito bom, muito ruim. Mas às vezes tu tá naquele outro país, tu quer experimentar um prato típico daquele lugar. Tem o lado positivo que tu pode experimentar aquilo, e é uma experiência incrível, assim, poucas pessoas têm essa oportunidade, assim, de ir para outro país e experimentar um prato diferente, típico daquele lugar, e ao mesmo tempo é um prato ruim, né? Então é interessante isso, porque às vezes, se tu tivesse que provar um prato ruim, talvez na tua casa, tu não ia gostar. Uhum. Tu, né, ia se sentir mal com aquela situação, vamos dizer assim. E aí, talvez provando um prato que tu não gosta, assim, em outra situação, numa viagem, coisa assim, talvez não te seja tão negativa, porque tu ainda tem o lado positivo da experiência, sabe? Então tem essa dicotomia, essa dualidade, assim, que é muito interessante. Tá, mas provar o prato ruim na tua casa também pode ter ponto positivo. Deixa eu puxar pro outro lado da experiência aqui, Peter. Tá, vai pro teu lado aí, vamos ver por que eu tenho que ficar em casa, então. Tu não tem que ficar em casa, meu. Tu faz o que tu quiser, cara. Eu não mando em ti. Mas, esse negócio da comida em casa foi ruim e tal, e mesmo assim foi legal. Por exemplo, teve uma vez que a gente tentou fazer, a gente tava fazendo aqui em casa uma janta diferente toda sexta-feira. E aí, tipo, algumas ficavam boas e outras ficavam ruins, mas foi legal, sabe? Mesmo as que ficaram ruins, teve uma vez que a gente tentou fazer um iogurte lá, sei lá o quê, e a gente comprou umas frutas que eu compro até hoje, cara. Toda semana eu compro essa fruta congelada, é um mix de berry lá e tal. Que é super bom. Só que a gente tentou fazer o iogurte com aquele sabor e ficou horrível. Ficou muito ruim o troço. Eu comi, né, cara? Eu como até pedra. Mas não ficou bom. Mas serviu porque foi uma experiência legal. Eu lembro disso até hoje e eu compro esses berries até hoje, sabe? Então não é só porque a gente faz certas coisas em casa que elas perdem o valor, assim. E isso vem ganhando força, né? Já faz tempo que a gente já glamourizou um pouco essa ideia do... O termo em inglês é staycation, né? Que é essa ideia de ficar em casa ao invés de viajar. E tirar férias no lar, digamos assim. Não tem um termo em português pra traduzir staycation, então eu não vou tentar aqui. Dá pra fazer umas fiquérias. Não. Não?
Quérias. Umas casérias pra ficar em casa. Tá bom, cara, casérias, vamos lá. Staycation vem das palavras stay, que é ficar, e vacation, que é férias, né? Então o Peter tá fazendo a mesma coisa aí com o português. Bom tupiniquim. Ficou ok, mas eu me nego a usar, viu? Beleza, fica com o teu staycation aí. Mas vamos lá, staycation é basicamente essa ideia de tirar férias sem viajar. Basicamente isso, colocando em termos bem simples, né? E aí, normalmente significa ficar na tua própria casa. E aí pode ser que tu fique 3, 4 dias, uma semana sem sair de casa, literalmente, saiu só pra talvez ir no mercado, alguma coisa assim. Ou pode ser que tu decidiu então explorar a tua cidade, tu transformou a tua cidade no teu destino de férias. Pra quem mora em cidades maiores é um pouco mais fácil, porque normalmente tu não vai conhecer a tua cidade como um todo, e de repente tu pega uma zona ali que tu quer conhecer mais e tal. Pra quem mora em cidades menores é bem tranquilo também, mas aí provavelmente tu vai ter que ir pra algumas cidades vizinhas ou pra alguma região ali por perto pra fazer esse turismo localizado. E às vezes a gente não vê as coisas que estão à nossa volta, assim, né, Peter? Eu moro em Toronto já faz um tempão, assim, e pra usar um exemplo contigo, assim, aquela vez que tu veio aqui que a gente gravou o primeiro e único até hoje episódio em pessoa, a gente, deu umas voltas aí, foi em lugares que eu não conhecia, assim, a gente entrou numa loja lá e descia uma escada embaixo da terra e a loja era gigante, de loja de disco, sei lá o que eu, já tinha passado na frente, mas nem sabia que tava lá, sabe? Então, assim, tem muita coisa na nossa cidade que a gente não vê. E isso é uma coisa engraçada, assim, pra mim que moro aqui. As pessoas vêm me visitar e aí elas visitam lugares que eu nunca fui. Eu fico, putz, mas é a minha cidade, cara. Como é que eu nunca fui? Tem um aquário aqui gigante a 5 quadras da minha casa que eu nunca fui, sabe? Tem um castelo aqui, Casa Loma, que eu nunca fui também, onde eles gravaram X-Men e tal. E eu nunca fui nesses lugares, assim. Tipo, a Universidade de Toronto eu fui sem querer porque eu me perdi tentando ir pra casa, sabe? Eu acho que eu comentei isso em outro episódio. Então, putz, tem muita coisa legal pra visitar em volta, assim. Só que tem um problema, né, Peter, com essa ideia de tirar férias na tua própria cidade. Pelo menos pra mim, assim, e acho que pra muita gente. Tu acaba meio que mesclando essa ideia de férias e folga com a tua rotina, né? Então, eu tô em casa, eu vou lavar uma roupa ali, aí já vou cozinhar um negócio, aí já vou passar no mercado ali, aí, o carro tinha que levar no mecânico, aí tá, já virou um sábado normal que tu tira pra fazer tarefa de casa, assim. Então eu acho que o maior desafio dessa ideia de tirar férias sem viajar é traçar essa linha muito clara, assim, do que é folga, o que eu vou fazer e o que eu não vou, sabe? E eu tenho que fazer truques na minha cabeça, assim, tipo, por exemplo, sexta passada eu não trouxe meu laptop pra casa, sabe? Eu deixei no escritório. Aí lá pro domingo, umas 2 da tarde, assim, lembrei do negócio que eu já fui na mochila, sabe? Aí o computador não tava ali, tá, eu lembrei que eu fiz esse truque contra mim mesmo. Então pra mim essa é uma coisa muito difícil, assim. Eu nunca consegui tirar umas férias em casa, onde eu fiquei, tipo, uma semana sem fazer nada, sabe? Lá pelo 3º dia eu já tô fazendo alguma coisa que tava pra fazer, que eu tava devendo, um projeto pendente, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o maior risco, né, assim, de tu transformar num sábado qualquer, assim, que tu vai aproveitar pra fazer tarefas de casa e tu vai... Não que isso esteja errado, né? Às vezes tu precisa aproveitar as férias justamente pra isso, assim. Fazer tarefas que acumularam, que, sei lá, tu queria fazer, acabou não fazendo, sabe, pintar uma parede. Talvez seja algo legal pra fazer nas férias que tu não teria como fazer às vezes no fim de semana, enfim. Mas tem esse risco de tu acabar fazendo coisas, entre aspas, triviais e acabar queimando as férias, assim, quando tu vê, semana que vem já, ou sei lá, amanhã acaba as férias e eu não fiz nada, só fiquei em casa fazendo coisas que eu poderia ter feito no fim de semana ou no fim do dia, enfim. Então, eu acho que aí tu já levando um ponto interessante que não é porque é um staycation, né, umas casérias, que tu não tenha que organizar essas férias, né? Ainda assim, tu precisa ter... Da mesma forma que quando a gente viaja para outro lugar, a gente tem essa mania assim de montar um roteiro, de onde é que a gente vai, e os pontos turísticos que a gente vai visitar. Não tem por que não fazer isso, né? Por umas férias que tu vai ficar na tua cidade ou na tua região ali, né? No teu entorno. Tipo, vou aproveitar esse primeiro dia eu vou na Casa Loma, e no outro dia eu vou na Universidade de Toronto, e aí... Tu pode até se dar esse luxo de botar menos coisas, assim, deixar mais livre pra ti, talvez encaixar alguma outra tarefa que tu queira aproveitar pra fazer. Mas... não deixam de ser férias, né? Nesse sentido de que tu tem que tentar aproveitar elas da melhor forma. Sim, perfeito. Acho que um roteiro, meio que seja meio aberto, meio modular, eu acho que faz bastante sentido, sim. Porque eu acho que tem um valor bem interessante aí, te ouvindo falar, né? Eu conheço muito pouco, assim, de staycation quanto esse termo, assim, né? De ter uma teoria por trás de tirar férias em casa. Mas é muito interessante porque realmente a gente muitas vezes não conhece a nossa região, a nossa cidade, enfim... Mesmo cidades pequenas, né? Às vezes a gente ouve pessoas que vêm de outras cidades ou que estão fazendo turismo na nossa cidade e, nossa, aquele lugar lá, muito legal lá na tua cidade.
Tá, que lugar, eu nunca ouvi falar desse lugar. E é tipo um ponto que todo mundo que vem já foi e tu nunca foi, tipo, nossa, como é que o Bruno nunca foi na Casa Loma? Tipo, é um dos principais pontos de Toronto. Tá, porque no dia a dia acabou não indo, enfim, o cara mora ali, aí tu vai deixando pro lado, aí outro dia eu vou, porque eu posso ir a qualquer momento, enfim. Então, tem realmente um valor importante, né? Principalmente quando a gente para pra pensar que pessoas viajam pra nossa cidade, né? Então, tipo, a gente viaja pra cidade de outras pessoas, mas a gente não pensa em viajar pra nossa própria cidade, né? Sim, exato. Já tá aqui, né, cara? É só ir ali. Pega um táxi, 15 minutos tá lá. Eliminando vários dos pontos negativos, né? Tu não vai ter que gastar com passagens, com hotel, coisa assim, né? São custos que tu teria de qualquer forma, né? Que seja o aluguel, enfim. Tu teria o aluguel pra pagar mesmo viajando, então se dilui muito, né? Principalmente pra quem talvez esteja num momento de contenção de gastos, né? Tentar montar umas férias assim, tipo, deixar esse momento de férias em casa mais legal, acho que é um ponto bem interessante, assim, né? Pra aproveitar essas férias. A redução de custo com certeza é o ponto principal do staycation, né? A gente pode glamorizar esse termo e esse conceito o quanto a gente quiser, mas a redução de custo sempre vai ser o primeiro ponto na lista de vantagens, assim. E é legal porque essa redução de custo, ela pode te ajudar, como tu falou, se tá num momento de guardar mais dinheiro e tal, ou se não tá com dinheiro mesmo pra viajar, ou tu pode usar ela pra te dar certos luxos, assim. Com certeza tem um restaurante na tua cidade, um bar, um hotel que tu já viu, já quis ir. Por exemplo, aqui tem vários hotéis com bares na recepção que são caríssimos e super chiques e tal. E eu fui, sei lá, em 1 ou 2 em anos, sabe? Tem uns que são legais, eu gostaria de ir e tal, mas, o cara fica pensando, putz, cara, eu vou gastar $30 num coquetel, sabe? Tá, meu, se tu tá tirando umas férias que tu não vai gastar, tipo, 2.000 de passagem, gasta 30 num coquetel, gasta 60, pede 2, sabe? E tu pode te dar esses luxos que são, assim, muito fora da tua rotina e que tu não faria num dia a dia. Eu não vou parar lá numa quarta-feira depois do trabalho e torrar $100 em 2 copos de cerveja. Mas se eu fizer numa staycation, eu consigo fazer aquilo ficando muito abaixo do orçamento que eu teria se eu fosse viajar, sabe? Isso é uma coisa que tu comentou ali na tua fala, né? Tu falou, não valeu a pena ter gastado naquela bobagem lá e tal. Numa staycation, tu pode se dar esse luxo de gastar nessa bobagem e mesmo assim ficar abaixo, sabe? É basicamente o que eu tô dizendo aqui, contrastando com o teu exemplo lá do cara que foi pra Disney e gastou R$240 num copo de pipoca. Pra fechar minha fala aqui, antes da gente entrar na discussão aqui, botar um contra o outro mesmo, o negócio do estresse e relaxamento é muito interessante quando se fala de viagem e de ficar em casa de férias. É quase que me lembra muito a ideia de epicurismo versus hedonismo, assim. Viajar o hedonismo e ficar em casa é o epicurismo, assim. Tá, se tu viaja, tu tem todo esse relaxamento, tu larga o estresse. Só que você também traz um monte de estresse pra tua vida, porque tu tem que gastar, tu tem que pesquisar hotel, tu tem que pesquisar passagem, tu tem que comprar tudo, tu tem que ir pro aeroporto, tu tem que acordar cedo. Tem um monte de estresse envolvido pra te trazer a chance de baixar teu estresse, sabe? Tipo, tu tá fazendo tudo pra ter o melhor. Enquanto que ficar em casa é o epicurismo, assim. Ele, eu não vou fazer nada que me deu estresse. Eu já tô um pouco estressado agora, mas tudo bem. E não buscar mais estresse pra mim, eu já tô me livrando do meu, assim. E, enfim, só uma coisa que passou pela minha cabeça que me ligou naquele episódio que a gente falou de filosofia. E eu acho que essa ideia de viajar versus ficar em casa tem um pouco disso, assim. Tem um pouco disso, mas acho que talvez seja justamente o momento da gente aprofundar, porque talvez não seja nenhum nem outro, né? Tem nem ao céu nem ao inferno aí. Justo. Vamos lá. Porque eu digo que não é nenhum nem outro, porque eu acho que a gente tem diferentes tipos de relaxamento. E até encontrei uma lista aqui bem interessante pra gente colocar na mesa aqui, eu acho que pode ser interessante como um guia para essa discussão, de que os dois podem relaxar, mas relaxam de formas diferentes, assim como os dois podem trazer estresses diferentes, né? Então aqui falando de tipos de relaxamento, né? A gente tem o relaxamento físico, que é essa ideia de descansar, dormir, fazer alongamentos ou até uma corrida, enfim. Relaxamento mental, que é essa ideia de meditação, de fazer uma leitura de alguma coisa, enfim. Talvez esses sejam os dois principais quando a gente fala de relaxar, assim. Relaxar o mental e relaxar o corpo, digamos. Mas a gente tem vários outros tipos, assim. A gente tem o relaxamento sensorial, que às vezes a gente ouve uma música, caminhar na natureza, às vezes o cheiro de uma vela, enfim, com as nossas sensações. A ideia de socializar, tanto socializar de estar com mais amigos e rir com eles, enfim, conversar, quanto às vezes ficar sozinho, né? Os dois podem ser relaxamentos sociais.
Um relaxamento emocional, que pode ser uma terapia ou uma autorreflexão. Relaxamento criativo, que é a gente cozinhar ou a gente fazer alguma coisa mais artística, enfim. O espiritual, que pode ser a gente rezar, ir para uma missa, para um culto, enfim, esse outro tipo de relaxamento. E teria ainda até um relaxamento cognitivo, que é a gente refletir sobre padrões de comportamento, pensamentos negativos, enfim, que vai já um pouco mais além. Teria vários outros, né, mas esses são os que aparecem com mais frequência. Então, eu acho que é interessante para falar que, assim, que tem muitos tipos de relaxamento. Sei lá, o relaxamento sensorial que eu comentei ali, caminhar na natureza, assim, pode ser algo que tu pode fazer ou indo num parque na tua cidade que talvez tu não foi, ou talvez até um parque que tu vai com frequência e tu quer aproveitar as férias para desfrutar mais desse parque, ou seja, fazer uma trilha num lugar que tu nunca foi, que é o que tu quer fazer nessas tuas férias, sabe? Então, os dois têm esse tipo de relaxamento, um não exclui o outro, mas são experiências diferentes, né? É legal trazer isso, Peter, porque normalmente quando a gente fala de relaxamento, a gente pensa algo contrário de, pelo menos acho que a maioria das pessoas, algo contrário de exercício físico, né? Fala em relaxamento, eu já penso uma rede ali, aquelas em cima da água, assim, que meio que encosta no mar ali. Relaxamento é isso aí. Mas, claro, fazer uma trilha e tal. Isso me lembra muito na época da pandemia que a gente tava trabalhando de casa e aí sobrava muito tempo, né? E não era bem férias, mas a gente... Do nada, assim, a gente ganhou, sei lá, 4 horas no dia, assim, que não precisava mais ir pro trabalho e voltar, né? E durante aqueles meses a gente fez muito disso, assim, de sair, fazer umas caminhadas mais longas, ir em parques, andar de bicicleta, e nos finais de semana a gente fazia muito isso também. E coisas que, fisicamente falando, cansam pra caramba, mas relaxava muito, assim, e aí a gente chegava em casa cansado, mas bem mais tranquilo. Sim, eu acho que o exemplo da corrida ali seja comum para bastante gente, né? O exercício físico, sei lá, ir pra academia, corrida, enfim. As pessoas saem relaxadas, né? A pessoa tá estressada, preciso ir correr para desligar um pouco a cabeça, enfim. É uma forma de alívio de estresse, né? Que é justamente relaxamento. Sim. Por isso que eu acho que a pergunta, ela tem ali quase que uma pegadinha, né? Mas uma pegadinha que a gente mesmo se coloca, né? De tipo, vou viajar ou vou relaxar? Não, mas tu pode relaxar viajando, assim como tu pode ter experiências novas ficando em casa, né? Que foi o que tu comentou, assim, de ir para um lugar que tu nunca foi na tua cidade ou no lugar vizinho aqui, né? Então, os dois têm isso. Eu acho que não é isso que diferencia um do outro. É muito mais a experiência do que tu tá procurando naquele momento, do que tu pode ter naquele momento, assim, do que faz sentido naquele teu momento da vida, né? No teu contexto. Do que um ser algo extremamente oposto ao outro, né? É só um destino diferente. Um destino é muito mais perto do que outro, mas são só destinos diferentes. E também muda muito de pessoa pra pessoa, né, cara? Porque se você tá tentando quebrar a tua rotina, você tem que primeiro entender o que é a tua rotina, assim. Por exemplo, eu tava lendo uma lista de ideias de coisas pra fazer nas férias sem viajar. E aí um dos itens era assistir um seriado, assim. Tipo, sentar no sofá e assistir, sei lá, uma temporada inteira numa tarde, assim. E eu achei interessante essa ideia. Eu pensei, nossa, faz muito tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que eu não assisto um seriado novo. E faz muito tempo que eu não sento, assim, e assisto, sei lá, uma temporada inteira. Só que eu fiquei pensando, tem várias pessoas que têm isso como hobby, assim, que assistem TV todo dia, sabe? Chega do trabalho e assiste uma TV, ou no final de semana fica assistindo TV, que é uma maneira de relaxamento. Tipo, pra mim, essa ideia funciona bem. Agora, pra uma pessoa assim, ela vai dizer, tá, mas aí as minhas férias vai ser minha rotina, sabe? Então, outro exemplo que eu tava falando antes, né, de ir pra um restaurante um pouco mais sofisticado, elaborado e tal, sei lá. Tem gente que sai pra jantar todo dia, assim, ou pelo menos uma vez por semana. Então a pessoa tá ouvindo aqui pensando, eu torro esses $60 aí todo final de semana e faz parte do meu pequeno luxo por final de semana, assim. Então, não adianta a gente querer vir aqui e dizer, se tu quiser ficar em casa, não quiser viajar e quiser tirar férias, tá aqui uma lista de coisas pra fazer, assim. Claro, a gente tá listando, né? Enquanto a gente conversa, a gente acaba listando, como esses dois exemplos que eu acabei de listar, enquanto eu falava pra não listar exemplos. E a tua corrida lá e tal, visitar lojas que tu não conhece, etc e tal. Mas primeiro tem que entender o que faz sentido pra ti, né? O que é férias, de fato, pra ti. E eu acho que esse é o desafio, assim, que a gente negligencia aquilo que a gente falou lá no começo, assim, de ter esse roteirinho pra poder tirar férias na tua própria cidade. É um ponto que é muito fácil de ignorar. Porque, é minha cidade, eu tô de férias. Eu não vou fazer um roteiro. O que é? Quer que eu abra um documento no Word? Quer que eu imprima 2 cópias frente e verso? Não vou. Mas, cara, acho que vale, sabe? Eu acho que aí traz até um ponto bem interessante, porque mesmo se a gente pensar na ideia ali de férias em casa, tem milhões de formatos diferentes mesmo dentro disso, né? Que é tipo, tem algumas pessoas que querem aproveitar as férias para realmente ficar em casa, no conforto do seu sofá, embaixo da sua coberta, no seu casulo,
assistindo uma TV e maratonando alguma coisa, comendo sua pipoca, fazendo aí uma refeição, outra diferente, pedindo uma teleentrega aí, um delivery pra ficar mais tranquilo. E a outra coisa que também é staycation, né? Também é férias em casa, que é visitar parques novos na tua cidade, visitar pontos turísticos que tu nunca foi, enfim. Que é totalmente outro tipo de férias, mas as duas, teoricamente, se enquadram no férias em casa, sabe? Mas aí é que é interessante. Férias em casa, tu consegue fazer esses dois em umas férias. Se tu tem um período de férias bem curto, de uma semana, tu consegue tranquilamente fazer isso aí, tudo que tu listou, até no mesmo dia, ou em dias diferentes. Então, tipo, na quarta-feira eu fui num parque, eu caminhei 25 quilômetros, eu andei de bicicleta, eu vi uma cachoeira. E aí no dia seguinte eu fiz essa outra que tu estava descrevendo no começo, que eu achei bem atrativa, inclusive, de ficar no sofá e tal, pedir comida em casa. Se tu vai viajar, é muito mais difícil tu colocar coisas tão diferentes em um período só de férias, sabe? Tu não vai um dia fazer tudo e no outro dia ficar no hotel. Tipo, tu até pode, mas tu vai ficar com aquela coisa de tipo, gastei um dia ficando no hotel, sabe? Olhando TV, assistindo TV, coisa que eu poderia ter feito em casa, né? O clássico arrependimento de viagem. Enquanto que tu tá em casa, tu tá em casa. Não tem como dizer, eu poderia ter feito isso em casa, tu tá em casa, entendeu? Então tem essa flexibilidade maior, entre aspas, nesse sentido, pelo menos, nas férias sem viagem, né? Mas eu te digo que às vezes eu tenho um arrependimento oposto, assim, tipo, fiquei assistindo televisão o dia inteiro, não acredito que eu fiquei assistindo televisão, eu podia ter feito 1 milhão de coisas, podia ter dado uma volta na quadra. Nossa, pra mim qualquer coisa soa mais produtivo nesse momento, sabe? Porque pra mim isso me incomoda, assim. Sim. Mas, de novo, eu acho que reforça o que tu acabou de falar, assim, pra cada pessoa é uma experiência diferente, né? Tu tá buscando uma coisa diferente. Não, pra mim também incomoda, mas eu acho que é justamente por isso que você tem que se forçar a fazer isso. Porque às vezes teu corpo tá pedindo pelo negócio, assim. Cara, eu passei 4 semanas doente agora, assim. E minha esposa tava falando, tu tem que descansar, cara. Ela me chama de né? Mas tipo, tu tem que descansar. E eu falava, eu não quero descansar, não posso descansar, não tenho tempo pra descansar. E meu corpo tá literalmente desligando, assim. Então eu acho que às vezes é importante tu se forçar a não dar essa volta na quadra, sabe? E talvez esse roteiro pode te ajudar, Peter. Roteiro, dia 1, fica em casa. Dia 2, fica também. Mas tu começou o assunto aí falando de glamorizar a ideia de ficar em casa nas férias, né? Porque eu acho que é bem interessante, porque tem um contraponto aí que a gente glamoriza demais a ideia de viajar às vezes, né? E me dá a impressão às vezes que algumas pessoas se sentem na obrigação de ter que viajar e às vezes nem gostariam de ter viajado e às vezes viajam pra lugares que tem que ir porque todo mundo vai, e quando tu tá lá tem que ir naquele museu porque é o ponto turístico principal da cidade e a pessoa nem quer tá lá, ela queria estar tomando cerveja num bar ali na esquina. Mas não, ela tá naquele museu que ela não gosta, que ela achou chato, que tem umas obras de arte que nem interessam pra ela, enfim. Parece que virou uma coisa meio obrigação, sabe? Tu tem que viajar e tu tem que postar foto do lugar que tu foi e tem que ser o mesmo lugar que todo mundo vai. Como assim tu tá indo pra um lugar que ninguém vai? Ninguém vai ali. Então tem um lado negativo ali, de um excesso de glamorização desse outro lado, sabe? De que, cara, tu não tem que viajar só porque todo mundo vai, assim. E sem vontade é melhor ficar em casa, né? Eu não sei, Peter, tem um monte de contraste aí, quase um paradoxo, assim, porque a gente antes estava falando que coisas que são ruins na hora podem ser uma experiência super positiva e tal. Só que eu concordo contigo que você não vai fazer um negócio só porque tem que fazer, por causa de pressão social e tal. Mas de repente a pressão social tá ali porque vai te trazer uma experiência boa. Mas tu tá deixando de fazer uma coisa que talvez fosse melhor. Então é meio difícil de chegar nesse ponto, assim. E eu acho que não tem muito como chegar na resposta sem experimentar, sabe? Então, assim, se tu vai trabalhar o quê? Quantos anos na tua vida? 40? Tu vai tirar férias 1 mês aí, 40 vezes. Um deles faz um negócio que tu não sabe se é pra ti, sabe? De repente tu gosta, sei lá. E se tu não gostar, tu leva experiência, não sei. Mas sim, eu entendo que você tá falando dessa glamorização de que, tipo, tu tem que viajar, tem que ir pra Europa. Não sabe nem o que é a Europa, assim. Mas tem que ir, porque eu ouvi falar, não sei se é perto da Inglaterra, sei lá, mas eu tenho um amigo que foi pros dois e tirou foto na frente de uma torre lá. Aí tu vai, tipo, sei lá, de novo, talvez seja legal, talvez tu vai conhecer um monte de coisa, mas talvez não, talvez tu vai odiar, talvez tu vai pensar, por que eu não fiquei em casa? Eu acho que aí tem 2 coisas interessantes, né? Um é pensar que, tipo, talvez essas pessoas que foram aproveitaram muito e vale a pena pensar se tu quer ir, mas acho que aí que tá, não é ir no automático, né? Pensar que, tipo, talvez tenha outros lugares aqui mais perto que eu gostaria de ir, sabe? Talvez não quero ir pra Europa, talvez aqui na América do Sul tenha lugares que eu queira ir, que sejam tão legais quanto, ou que neste momento da vida eu quero ir, que talvez no futuro eu deixe pra ir pra Europa, sabe? Nesse sentido. E acho que tem outro ponto que é da gente
refletir depois das férias o que a gente aproveitou ou não das férias, né? Então, sei lá, nessa primeira viagem que tu fez ali para aquela outra cidade, tu visitou o museu da cidade, que era o ponto principal, e, não foi legal, meu. Eu queria ter usado as férias pra ir curtir outra coisa, eu queria ter ficado na natureza, sei lá, não queria ficar fechado dentro de um museu. Cara, nas próximas já vai planejando isso, sabe? Não se sente na obrigação de na próxima viagem ter que ir no museu, porque tu sabe que não é pra ti, assim, não é o teu tipo de viagem. Então não vai no museu só porque tem que ir no museu. Se tu tá indo num grupo e aquelas pessoas estão indo no museu, deixa elas irem pro museu, vai fazer outra coisa, sabe? Eu acho que tem também uma questão de refletir sobre o que a gente gostou ou não, assim, de se dar um auto-feedback sobre as férias, né? Com certeza, minha história com Nova York, que eu já fui, sei lá, 5 vezes, todo mundo fala, como é que tu foi pra Nova York e não subiu no Empire State? Porque eu gosto de subir no Top of the Rock, porque daí eu consigo ver o Empire State, cara, eu gosto tanto dele que eu quero ver ele na Skyline, então eu não quero subir nele. Aí você fala, mas tu já foi tantas vezes, já subiu no Top of the Rock 5 vezes, por que não vai no Empire State? Que eu não quero, meu, pô! Mas é isso aí, Peter, basicamente eu tô dizendo, tome suas próprias decisões. É isso, né? Sejam adultos. Isso. Essa é a grande dica. Isso aí, perfeito. Exceto pra criançadas assistindo aí, criançadas, sejam crianças e aí vão onde estão falando pra vocês irem por enquanto. Desde que sejam adultos que tenham a guarda daquela criança, não são qualquer adulto. Sim, meu, claro, cara. Escutem seus pais, ok? Isso, é melhor. Desde que os pais sejam os guardiões da criança, né? Vai saber ter. Tá, enfim, a gente tava fugindo do assunto. Isso. E justamente falando em misturar as coisas, eu acho que tem aí um ponto. Vai lá. Que é da gente justamente misturar um pouco das duas, né? A gente tem as nossas férias, talvez a gente pode aproveitar as nossas férias para esse misto, né? Um período eu vou viajar, talvez uma viagem um pouco mais curta, e o resto das férias eu vou ficar em casa, sabe? Tem uma mescla aí interessante que, sei lá, eu gostaria de viajar, mas viajar é muito caro e vou ficar em casa, mas aí tu fica meio em casa pensando só no lado negativo, né? Tipo, estou ficando em casa porque eu não pude viajar. E talvez tenha um meio termo legal, né? Disso que a gente tá falando agora, assim, de refletir sobre o porquê tu quer viajar e talvez viaja para um lugar um pouco mais perto, um lugar que seja um pouco mais em conta, sabe? Faz aquela lista de todos os lugares que tu gostaria de visitar, talvez tenha alguns que tu consiga ir agora e tu ainda aproveita alguns dias para ficar em casa e fazer outras coisas, sabe? Então tem um misto interessante aí nessa hora de pensar no que a gente vai fazer nas férias, né? Porque é o que a gente tá falando, né? Um não é concorrente do outro, né? Eles podem ser até um complemento um do outro. Acho que isso que é o mais interessante. Não, perfeito. Eu acho que, inclusive, as últimas férias que eu tirei foram 2 semanas e a gente fez meio que isso, assim. A gente fez uma viagem não muito longa em uma delas e ficou em casa na nossa cidade e recebeu visita na outra. E foi bem legal, assim, né? Que a gente ficou em casa, a gente deu um pulo ali na Niagara Falls, passou o dia lá e tal, foi em alguns pontos turísticos por aqui. E a gente viajou também, então foi um período que deu pra fazer os dois e é bem bacana. Não sente que perdeu nada, assim, né? Eu acho que volta para aquela história de vários assuntos, assim, que é o objetivo, né? O que tu quer tirar dessas férias e monta as tuas férias a partir disso, não por um pacote pronto que te venderam, assim, essa ideia, falando de pacote de viagens, né? Desse pacote que te venderam de uma ideia de que férias é viajar para este lugar, e se não for para este lugar, suas férias foram péssimas. Eu nem fui ainda, como é que tá dizendo que foi péssima? Calma. Eu acho que você tem que pensar em torno dos teus objetivos e de com quem tu quer viajar, se tu vai viajar sozinho, o que tu quer tirar dessas férias, o que tu quer aproveitar, o que tu quer aprender. Ou talvez tu queira simplesmente não fazer nada, né? Nada te diz que isso possa ser ruim, assim. Pode ser que seja maravilhoso que tu queira justamente ficar em casa, né? E nesta anotação, acho que podemos ir para as conclusões do episódio. Vamos lá, então. E aí, Bruno, férias então é pra gente viajar ou pra gente relaxar? Ou pra ficar em casa? Ou é pra passar perrengue? Ou é pra se estressar? Eu tava só esperando terminar a pergunta pra dizer todos, e aí tu largou um pra se estressar no final. Não, cara. Se estressar talvez não, Peter. Talvez se for parte do processo, assim, talvez, entendeu? Como um background, assim, me estressei, mas, entretanto... Não, mas o resto eu acho que vale um pouco de tudo, assim. Isso que tu falou no final de fazer esse misto, ou então de escolher um e ir com tudo, mas saber o que tu quer tirar daquelas férias, ou pelo menos estar aberto a novas experiências, ou aquilo que tu tá comprando, entre aspas, não com dinheiro, mas a ideia que tu decidiu subscrever-se.
Não sei, cara, é uma pergunta impossível, na verdade, né? Eu acho que depende muito do que tu precisa naquele momento, assim. O que é difícil, porque férias, normalmente a gente planeja com alguns meses de antecedência. Então, se eu vou tirar férias daqui a 6 meses, eu não sei o que eu vou estar precisando lá, não sei se eu vou precisar relaxar ou se eu vou precisar de mais aventura na minha vida. Mas eu acho que é muito isso de se entender. Aqui, eu vou te dar uma resposta melhor. Eu acho que tu tem que se conhecer e entender o que tu quer. E se tu não sabe, aí tu usa as férias pra se conhecer e pra entender o que tu quer. Entendeu? Se conheceu? Ótimo. Vai pro episódio lá do Inturnute sobre autoconhecimento. Isso. E depois volta pra isso. Isso aí. Olha, eu acho, como conclusão, sabendo que a gente vai tirar férias aqui no Inturnute, a conclusão não poderia ser diferente do nosso clássico nenhum nem outro. Não sei. Não sei. E aqui não é nem não sei, eu acho que a gente sabe que não é nenhum nem outro, assim, pode ser os dois, pode ser um pouco de cada um, enfim, porque é isso que tu falou, eu acho que tu concluiu muito bem, assim, é um pouco de autoconhecimento, sim, de refletir justamente sobre o que tu quer tirar dessas férias para daí pensar o que tu vai fazer nessas férias. E aí talvez seja justamente viajar e passar 30 dias viajando em 27 destinos diferentes e passar todos os perrengues do mundo porque o que tu quer é ter experiências diferentes, independente das consequências que estejam no caminho. Vai lá, Eurotrip. Ou talvez seja ficar tranquilão em casa, seja ficar deitadão no sofá, maratonar uma série. E talvez seja os dois, talvez seja um pouco de cada um, sabe? Seja viajar, mas tem uns dias livres lá naquele outro lugar pra também não fazer nada naquele outro lugar. Tem 1 milhão de formatos diferentes, eu acho que esse é o mais legal, né? Das férias que a gente tira várias das responsabilidades que a gente tem no dia a dia, na rotina, e a gente pode se dar esses luxos, né? De pensar coisas um pouco mais fora da caixa pro nosso dia, assim. Então, acho que tem muitas formas de aproveitar, é importante aproveitar da forma que for melhor proveitosa para nós mesmos. Faz bastante sentido tirar a responsabilidade de acordar cedo ou então colocar o despertador para as 4:30 da manhã para poder pegar o nascer do sol no topo da pedra, sei lá das quantas. O importante é aproveitar da maneira mais proveitosa mesmo. Isso aí, Peter. Perfeito. E agora que tu falou também, fiquei pensando assim de autoconhecimento e pensando sobre o que eu quero para as férias do Inturnute. Diga lá. Talvez seja justamente um distanciamento social aí de Bruno. Talvez seja muito positivo aí ficar alguns meses sem ter que ter essas conversas que nem chegam em conclusão nenhuma, né? Não esquece o que tu falou lá no começo do episódio, hein, cara? Ficar longe vai te sentir falta, vai fazer valorizar mais, tu vai ver só, tu vai ver. Beleza, eu acho que a gente encerra o episódio por aqui, agradecendo os nossos ouvintes, como sempre, os nossos espectadores que nos ouvem, nos acompanham, nos compartilham. Voltaremos em algum momento, muito obrigado. E até breve, eu acho, né? A gente não tem data de volta, mas em algum momento vai pular aí uma notificação que a gente voltou e, por favor, voltem. Com certeza, fiquem de olho. Muito obrigado, como disse o Peter aí. Valeu! Olá, ouvinte! Se você gosta do Inturnute, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.